Oi, crianças, tudo bem? Vamos começar mais um conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências e depois a disciplina de história. Então, vamos para os slides, tá? Para a tia Rosa apresentar a nossa aula de hoje, tá bom? Plano de Estudo Pedagógico Remoto de Ciência, terceiro ano, tia Rose. Nosso percurso didático, intensidade, tom e timbre. Agora, moçada, nós vamos falar sobre as características do som. Então, nós vamos falar de intensidade, tom e timbre. Então, você pega o seu marca-texto, sua apostila, tá bom? Nós vamos marcar aqui. Hoje eu vou trocar de cor. Hoje eu vou trabalhar com verde, vamos ver. Ah, fica bonito, ó. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes, como o zumbido da abelha, o ruído do motor de um carro e os variados sons de instrumentos musicais? O que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? Tá? A acústica, que é a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. A partir de agora, você vai conhecer 3 características do som. Então, vamos grifar esse pedacinho aqui, esse parágrafo, ó. Vamos grifar esse parágrafo. Agora, nós vamos falar de intensidade. Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, baixa intensidade, ou forte, alta intensidade. Então, vamos grifar também esse parágrafo. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso será o som. Quanto menos forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Então, vamos grifar? Na aula anterior, nós vimos sobre isso, né? As ondas sonoras. Agora, tá vendo esse post-it? Ao preparar a aula, eu achei interessante porque todos nós, né? Ou a maioria fala errado, né? Costumou falar dessa maneira e não é correto o jeito que nós falamos. Olha para vocês verem. Quando pedimos para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo o pedido incorreto. O correto seria aumentar o volume, pois na verdade estamos alterando a intensidade do som, deixando mais forte. Então a gente fala assim, ó, aumenta o volume, diminui o volume, a gente não fala, né? Põe o som mais alto, abaixa esse som. Não é assim que a gente fala? Então, não é correta essa maneira que a gente fala, né? Então, vamos grifar esse post-it aqui também, com essa informação que é importante. Agora nós vamos falar do tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura. De acordo com o tom, os sons podem ser graves, quando as vibrações são mais lentas, ou agudos, quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é mais aguda que a dos homens, que é mais grave. Até a gente até fala, né? Ó, vamos abaixar o tom de voz, né? Essa palavra a gente já tem o hábito de usá-la, né? Vamos grifar também esse parágrafo. Agora nós vamos passar para a próxima página. Então vamos lá, olha lá, aquele post-it lá em cima também, ó. O som de uma tuba é grave, pois suas vibrações são mais lentas. Já o violino tem um som mais agudo, pois suas vibrações são mais rápidas. Então, ó, o timbre, né, o som, o tom, né, o som dos instrumentos não são da mesma forma, da mesma intensidade. As vibrações têm diferença. Timbre. Então, vamos lá no timbre.
Vamos grifar também timbre. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Então, vamos grifar também esse parágrafo. Agora, nós vamos ver o que é fonte sonora. Tá vendo lá aquele post-it ao lado ali? Vou ter que trocar de cor, né? Tá muito escuro. Ó, fonte sonora. Qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando, um instrumento musical ou um despertador. Então, isso eu chamo de fonte sonora. Então, vamos grifar? Então, vamos lá. Agora, esse outro post-it, ó. Tem as crianças tocando um instrumento aí. Vamos ver o que está falando. Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite uma nota musical com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso nos possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção, porque se fossem todos iguais, né, moçada, não teria como diferenciar e viraria uma desordem, tá? Então, a música, né, cada instrumento tem o seu timbre diferenciado, como também a voz. Cada pessoa tem um timbre de voz diferente. Então, vamos lá? Vamos grifar também esse post-it? Vamos para a próxima página. Agora nós vamos falar de reflexão do som. Vamos lá. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em espécies duras e lisas, como uma parede. Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir a repetição da nossa própria voz após alguns segundos. Isso acontece porque demora um tempo para que o nosso som chegue à parede e volte até nossas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, nós temos o eco. Esse a gente já conhece, né? Vamos grifar o primeiro parágrafo e o segundo. Vamos lá, vamos grifar. Isso. Agora vamos ver esse post-it aqui ao lado. O menino fala e as ondas sonoras, linhas brancas, essas linhas branquinhas, são refletidas na parede e voltam para ele, que são as linhas vermelhas. Então, é um bate e volta. Tá? Por isso que chama-se de eco. Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até as nossas orelhas. Por isso que quando a pessoa está distante de nós, né, no lugar que você precisa falar com ela, você grita e ela, né, ela demora a te ouvir. É por isso, né, porque os sons se espalham. Se fosse num ambiente fechado, igual numa sala de aula, se eu falar o nome de alguém, rapidinho vocês escutam, tá? Então, no espaço aberto é mais difícil o eco prevalecer. Ele fica mais fraco. Então, vamos grifar também esse parágrafo? O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm obstáculos que desviam o som em várias direções, evitando o eco. É igual quando tem banda, né? Pessoas que tocam na banda ou música, vizinhos nossos, né? Eu já tive um. O que eles fazem? Eles põem uma proteção na parede, por quê? Para esse som não se espalhar, né? Não incomodar as pessoas. Então, ele fica só concentrado naquele ambiente que ele está, tá? Vamos grifar também esse parágrafo?
Agora vamos ver o morcego. Vamos ver, o morcego é um mamífero muito feio, né? Tá lembrado nas aulas de ciência que a gente já teve? O morcego é o quê? É o único mamífero que voa. Então vamos ver outra curiosidade dele. Você sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas? O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele, que é os ecos. Analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para captá-la, o morcego identifica onde a presa está. Olha que bacana, ó. Ele está de olho lá na borboleta. Então, o que ele fez? Ele emitiu o som, ele bateu na borboleta e voltou para ele. Então, por isso que ele consegue, com facilidade, pegar sua presa. Então, vamos grifar esse post-it também, dessa curiosidade? Então, vamos lá. Agora, nós vamos passar para a próxima. Agora, você que vai ser o cientista. Então, vamos lá. Instrumentos musicais. Tia Rose vai apresentar para vocês 3 instrumentos musicais. Agora que você já estudou bastante sobre os sons, é hora de começar a produzir sons. Nessa atividade, você vai montar 3 instrumentos para você perceber as diferentes vibrações e características sonoras. Então, o primeiro, olha lá, é um chocalho. O que nós vamos gastar? Ó, grãos de arroz, areia, folha de papel colorido, elástico e um frasquinho de iogurte vazio. Aqui ele deu a opção do iogurte, mas pode fazer na garrafinha de refrigerante também, aquela menorzinha também, dá certo. Porque ele pediu para colocar um papel colorido também, ó, na tampa, tá vendo? Porque o iogurte, quando você destaca, não tem jeito de colocar. Então, o refrigerante também dá certo, que eu já fiz, tá? Com a turminha que eu trabalhei. Os grãozinhos de arroz, o feijão, o milho também dá certo, tá? Então, tem várias opções. Então, vamos lá. Como fazer? Coloca os grãos de arroz e um pouco de areia dentro do frasco de iogurte. 2. Usando a folha de papel, feche a abertura do frasco prendendo com um elástico. 3. Seu chocalho está pronto. Agite. Aí você vai ver que vai emitir um tipo de som. Agora, o congo. Esse é muito fácil, né? Você vai pegar uma bacia metálica, virar ela com a boca para baixo, né? Uma colher de pau. Vira a bacia de metal com a abertura para baixo. Usando uma colher de pau, dê várias batidas no fundo da bacia que você vai ver o som que ela vai emitir, tá? Agora, nós vamos para a próxima parte. Então, vamos lá. Violão de elásticos. Materiais: 2 lápis de cor grande, 4 elásticos, caixa de lenços de papel vazia e fita adesiva. Como fazer? Usando a fita adesiva, prenda os 2 lápis de cor na parte de cima da caixa dos lenços de papel, um em cada extremidade. Essa caixa de papel também pode ser uma outra caixa, gente, é só furar, porque a caixa de lencinho de papel, ela já é furadinha aqui, né? Já tem uma abertura. Mas se você conseguir outra caixa também, não tem problema não, tá? Em seguida, estica os 4 elásticos sobre os lápis, deixando o mesmo espaço entre eles. Movimente os elásticos com os dedos e preste atenção aos sons produzidos. Vai ficar tipo um violão, tá? Então, depois que você fizer esses instrumentos, olha aqui o que você vai fazer. Você vai preencher o número 1 e o número 2. Lá no número 1, olha o que você vai fazer. Como o som é produzido nos instrumentos feitos por você, complete o quadro com informações referentes à produção dos sons em cada um deles. Então, o chocalho, tá? Como que o som é produzido? O congo e o violão de elásticos. Como que esse som foi produzido? Você vai escrever uma pequena coisa, mesmo porque o espaço está pequeno. Agora, o número 2. Os instrumentos feitos por você são modelos adaptados de instrumentos musicais.
Pesquise com quais materiais cada um desses instrumentos são feitos e compare com os materiais que você utilizou. O chocalho. O chocalho não é feito de areia com grãos de arroz ou de feijão. Como que ele é feito? Se você não souber isso aqui, você pode pesquisar na internet, tá? O congo e o violão, tá? O violão é o mais fácil, né? Todo mundo sabe, tá? Número 3. Será que um som produzido pelos instrumentos musicais emitem sons diferentes dos instrumentos que você fez? Você acha? O instrumento original com o que você fez, os sons são diferentes? Coloca a sua opinião aqui embaixo. Não precisa de fazer no caderno. Aqui nesse rodapé aqui dá para você responder. Dê a sua opinião. O que você acha? Tá? Agora vamos para a próxima página. Lápis na mão. Analise a seguinte ilustração, que mostra como os ecos são utilizados em diferentes situações. Agora vamos lá no post-it lá em cima primeiro. Alguns navios produzem ondas sonoras que se espalham na água. Ao atingir o fundo do oceano, elas são refletidas e voltam para o navio, que é o eco. Analisando essas ondas, é possível saber, por exemplo, a profundidade do oceano e se existem navios afundados na região. Vamos grifar essa informação? Tá, agora vamos ver o que eles querem com essa imagem, né? Tem um navio, tem um golfinho, tem peixe, é um fundo do mar. Então, vamos lá. Letra A. Na ilustração, pinte de amarelo as ondas sonoras emitidas e de vermelho as ondas sonoras refletidas. Tá vendo que tem uma marquinha aí das ondas sonoras? Pois é. Qual o traço que são as emitidas? Quais os tracinhos que são as refletidas? Letra B. Com qual finalidade os ecos estão sendo usados em cada situação? Do barco para o golfinho, do golfinho para o barco. Qual que é? Qual que é a finalidade? Número 2. Leia o que Joaquim, Laura e Beatriz disseram. Em seguida, associe as falas das crianças à característica do som que se refere, tá? Então, aqui eu tenho timbre, tom e intensidade. Pernilongos produzem sons muito agudos. Então, ele quis dizer o quê? O timbre dele, o tom e a intensidade. Aí você vai ligar. Fale baixo, não grite. O que ela quis dizer? É timbre, é o tom ou a intensidade do seu grito? O piano tem um som muito bonito. O que ele quis dizer? Ela quis dizer a intensidade. É o tom ou é o timbre do piano? Número 3. Vamos identificar as características dos sons? Descarte as cartas do jogo dos sons disponíveis no material de apoio. Siga as orientações, né? Que está lá, porque a tia Rose não está junto com vocês em sala de aula, então não será possível orientar. E vai explicar as regras do jogo da memória para vocês. Então, lá no finalzinho do seu livro tem um jogo da memória. Então, destaca ele e brinque com a sua família, tá bom? Quem quiser até fotografar e mandar para a tia Rose, eu vou adorar, tá? Destaca e brinque, tá? Com o seu vizinho, com o seu irmão, tá? Pode brincar em família à vontade. Então, vamos para a próxima página. Então, moçada, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado das características dos sons. Façam as atividades com muita atenção e capricho. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!